Boa tarde. Para Todos de hoje faz uma homenagem a uma das maiores cantoras do país. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Tem também uma tradição que vem lá da Zona da Mata pernambucana. Ainda teatro, a dica cultural da semana e no estúdio a cantora e compositora paraibana Sandra Belê. Veja aí os destaques do programa de hoje. Nós fomos até a cidade de Carpina, na Zona da Mata pernambucana, conhecer o trabalho de Miro dos Bonecos, um dos principais mestres de mamulengo do Nordeste brasileiro. A Eterna Pimentinha completaria 70 anos este mês e o Para Todos faz uma homenagem a uma das mais importantes cantoras brasileiras, Elis Regina. O espetáculo Florilégio 2 nas ondas do rádio homenageia os principais artistas da época de ouro do rádio no Brasil. Conheça os murais da região de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. As obras foram pintadas pelo ilustrador espanhol Maximino Cerezo Barredo. Com talento e energia de sobra, as músicas ganhavam sentimento em sua voz. Considerada uma das maiores cantoras do Brasil, Elis Regina completaria 70 anos na próxima terça-feira, dia 17 de março. E nós começamos o Para Todos de hoje com uma homenagem à Eterna Pimentinha. Elis Regina mudou a história da música popular brasileira, encantou o mundo e eternizou canções. Vamos rever a trajetória da artista no quadro Para Lembrar. Da alegria à tristeza, passando pela melancolia, a interpretação de Elis era sempre visceral. Com uma interpretação arrebatadora, Elis ganhou o primeiro Festival da Música Brasileira na TV Excelsior, com Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Eu tenho a impressão que a primeira música que eu cantei, que as pessoas se tocaram, assim, que eu tinha alguma coisa para dizer, foi Preciso Aprender a Ser Só. Se eu te pudesse fazer entender. O Beco das Garrafas, em Copacabana, foi o palco onde Elis conheceu o bailarino americano Lenny Dale. Com ele, aprendeu a coreografia que lhe daria o apelido de Elis Regina. Aí depois disso aconteceu tudo, quer dizer, aconteceram coisas paralelas, quer dizer, foi o Arrastão, como comemoração do Arrastão, eu fiz um espetáculo no Teatro Paramount com o Jair Rodrigues, foi gravado um disco, o disco foi lançado, era o Dois na Bossa. Do disco, surgiu o programa de TV O Fino da Bossa, comandado por Elis ao lado de Jair Rodrigues. É difícil resumir os quase 30 discos lançados por Elis. Alguns deles são antológicos, como Falso Brilhante, registro do espetáculo de mesmo nome, que teve mais de 1000 apresentações em 2 anos. A primeira faixa, Como Nossos Pais, foi escrita por Belchior e ficou eternizada na voz de Elis. Somos nossos pais. Outros revelam parcerias históricas. A gravação de Elis e Tom foi um presente da gravadora pelos 10 anos de contrato com a artista. No disco, os arranjos ficaram por conta de César Camargo Mariano, então marido de Elis. A parceria rendeu a produção de 14 discos. É o nó da madeira, é o Matita Pereira. Conhecida pelo gênio forte, Elis ganhou o apelido de Pimentinha. A sua trajetória foi interrompida aos 36 anos, quando Elis foi encontrada morta em seu apartamento em São Paulo. Neste ano, em que a Pimentinha faria 70 anos, a escola de samba Vai Vai a homenageou com o samba enredo Simplesmente Elis. A passagem de Elis Kamikaze, palavra que quer dizer vento divino em japonês, foi breve, mas mudou definitivamente a história da música popular brasileira. Ao vento alegre que me traz esta canção. Toras de madeira, prego, barbante, tinta e cortes de chita ganham vida nas mãos de Hermírio José da Silva, mais conhecido como Miro dos Bonecos. Pois é, Ana, ele é um dos principais mestres de mamulengo, a brincadeira de bonecos tradicional do Nordeste brasileiro. Nós fomos até a cidade de Carpina, na Zona da Mata pernambucana, visitar a oficina do artista e descobrir por que sua arte encanta pessoas de todas as idades. O pai me trouxe, eu tinha 7 anos de idade, aí eu vim para ali numa praça e tinha um mestre Solon, era um mestre muito antigo aqui,
e eu vi ele brincando com uma mulher, ele fazendo a cena, né? E eu ia para um boneco que fazia aquele boneco. Aí eu disse, rapaz, vai, pai, quando eu chegar em casa eu vou fazer um boneco daquele. Ele disse, faz nada, eu disse, faço. Aí eu peguei um cabo de vassoura, que eu não conhecia madeira, com 7 anos eu também não tinha a mente para dominar um boneco, mas só que eu comecei a cortar devagarzinho e tal, aí saiu um gestozinho como se fosse uma caricatura de alguma coisa. Chegou um mestre de mamulengo também, que ele é muito antigo aqui, é o mestre João Galego, né? E disse, Miro, você só faz um boneco, você só faz, tipo como se fosse um artesão, mas você precisa da vida do boneco. Vou limpar minha terra para plantar meu roçado. Miro dos Bonecos já trabalhou como zelador, vendedor de coco e até como catador de material para reciclagem, mas nunca abandonou os bonecos. Hoje consegue viver só da sua arte. O senhor não desenha nada na madeira, vai direto. Além do mestre Miro, também trabalham na oficina 2 filhos, genro, nora, um amigo e a esposa dele, Dona Maria José. A senhora cuida das roupas dos bonecos. Eu lixo eles, eu emasso, eu faço da noite eu faço a roupa deles. Depois eu venho armando, vestindo eles. Quando eu conheci o Miro, ele pegava os bonecos e saía colando o tecido no boneco. Aí eu disse assim, não, Miro, vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo fazer uma roupa. Aí eu comecei tentando, hoje ele já sai tudo vestido. Desde mais nova, quando eu vinha namorando, antes mesmo de namorar com ele, com o Leonardo, aí eu vinha ajudar, ficava vendo os mamulengos. E aí foi pegando, pintando um pelzinho, Dona Zé sempre chamava, que é Dona Maria José sempre me chamava para ajudar. Aí entrei na família e até hoje. A sua filha também já gosta. Esther fica brincando, de vez em quando pinta também, ajuda. Eu gosto muito dos bonecos. E eu também fabrico e brinco dentro da casa do mamulengo, que é onde eu gosto muito de ver as pessoas rindo. Bom dia para quem chegou, bom dia para quem tá de chegada, bom dia o povo da rua, bom dia o dono da casa. No teatro de Mamulengos, os personagens são figuras do mundo rural. A música ao vivo e os improvisos dão sabor ao enredo, que é quase sempre o mesmo. Essa a gente começa com o Simão. O Simão é como se fosse o dono da casa, o chefe geral, o Simão. Só que ele é um tipo meio maluquinho, tá? Feito um palhaço, uma coisa assim. E ele vai procurar serviço. E o Mané Pacaru é o dono da fazenda, né? Aí quando ele vai, o patrão vai viajar e o povo fica cantando a mulher do patrão, aquela coisa. Feito coisa aí, quando o patrão vem já está tudo desmantelado por causa dele. Recentemente, o Teatro de Bonecos do Nordeste foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. A origem da brincadeira e também do nome Mamulengo continua desconhecida, mas não faltam teorias para explicar como tudo começou. O mamulengo é porque é mão mole, a pessoa tem a mão mole para manipular os bonecos, se chama mamulengo. Mas eu tenho uma história assim que eu já vi também um mestre muito antigo dizer, né? Que o mamulengo de Maionete, ele veio para o Brasil para ensinar os escravos a trabalhar, né? Começou a estar nas igrejas para apanhar os fiéis, das igrejas foram para a praça, da praça para outra cidade, e aí surgiu, né, a história do mamulengo. O mamulengo é coisa assim, vida para toda a vida. O que a pessoa não sabe, né, da vida, procura um mamulengo que ele ensina. Agora é hora da dica cultural da semana. Boa tarde, Wagner. O que você traz pra gente hoje? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Bom, Dia das Mulheres já passou, mas pra gente Dia das Mulheres é todo dia, né? É verdade. E é por isso que a minha dica é para elas. É que acontece amanhã, domingo, a partir das 14 horas, a Frente Nacional das Mulheres de Hip Hop, que vai ser um evento de combate à violência contra a mulher, com rodas de conversas, debates sobre temas relativos ao universo feminino e recheado de atrações artísticas. E que atividades vão ser essas, Wagner? Bom, são várias, Ana. São tantas que eu acabei fazendo uma colinha aqui para não esquecer de nada. Bom, vai ter oficina de turbante, discotecagem de DJs, apresentações artísticas, desfile de moda afro, shows com grupo de mulheres, danças indianas, entre outras coisas. A programação é toda feita por mulheres e para quem tiver interesse de ir,
O endereço está aqui no seu vídeo. Tá certo, então, Wagner, muito obrigado por suas dicas. Boa tarde. Boa tarde. Sem a televisão, o rádio ocupava o espaço das grandes audiências no Brasil nas décadas de 30 e 40. O rádio tinha forte influência na política, cultura e sociedade do país e revelou grandes talentos como Ataúfo Alves, Dorival Caymmi e Noel Rosa. Em São Paulo, o espetáculo Florilégio 2, nas ondas do rádio, homenageia os principais artistas da época. A peça fica em cartaz no Museu da Casa Brasileira até o dia 29 de março. E a rainha canta. A Era de Ouro, o que é considerado a Era de Ouro do rádio brasileiro, que é os anos 30, 40 e 50, teve um repertório, compositores, cantores, que nunca mais, na minha opinião, vai se igualar na música popular brasileira. Então a gente resolveu brincar, porque isso faz parte da nossa memória afetiva, da nossa memória musical. Sorriem, gritem, desmaiem, delirem! Bem-vindos à Era de Ouro do rádio brasileiro! Não é um espetáculo de teatro com uma história, com começo, meio e fim. A gente, no palco, a gente se coloca como Mira, Patrícia e Carlos. Somos nós, os nossos próprios nomes, mas na verdade a gente entra no palco se colocando numa postura como se nós fôssemos reis e rainhas do rádio dos anos 30, 40 e 50. Esse é o segundo espetáculo que a gente faz no mesmo estilo. A gente fez um Florilégio 1, que era dedicado também a músicas antigas, mas músicas que eram de amor, de amizade. E depois a gente resolveu fazer uma sequência. A gente ouviu pequeno essas músicas no rádio. Do azul do firmamento, estrelas radiosas. Espetáculo musical com pitadas de humor, Florilégio 2, nas ondas do rádio, divide seu show em blocos de músicas temáticas. Então a montagem desses blocos são músicas brejeiras. E a ponte a cantar, chua, chua. Músicas de fossa. Quando brigamos diz que é familiar. Nós duas que fazemos as rainhas do rádio, é um misto de todas elas, de Emilinha, de Marlene, de Ângela Maria, de Isaurinha. A gente pega como se fosse o espírito da época, que foi encarnado por todas essas grandes cantoras. O resultado encantou o público da terceira idade, mas os atores não deixaram de fazer brincadeiras com a nova geração. A gente tem um público, claro, uma grande maioria é da terceira idade. Tipo assim, meus pais, que estão na faixa dos 80 anos, porque eles viveram essa época. Sabe, cada uma dessas músicas tem alguma referência pessoal, de vida para eles. Então, assim, que bom, que realização para a gente poder ajudar a perpetuar a música popular brasileira da melhor qualidade. Por causa do grande sucesso das duas peças, o grupo pretende criar um terceiro espetáculo com o mesmo tema. Não pode haver no mundo maior felicidade. Mas devido ao sucesso do 2, o 3 vai ter que esperar um pouco agora, porque a gente não pode abandonar o 2 agora. Então a gente no segundo semestre vai começar a pensar nele para ver quando que a gente vai conseguir. Que na verdade a gente quer fazer uma trilogia, né, Carlinhos? É verdade. Essa é a história. É. Daqui a pouco, conheça os morais de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. E tem também música no estúdio. Pois bem, gente, eu sou Mírio José da Silva, Mírio do Boneco, né? E aqui é Maria Grande e o Para Todo Volta Já. Eu sou Sandra Velê e estou no Para Todos.
Arte e fé se misturam no conjunto de 12 murais na região de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. No lugar dos apóstolos e santos, aparecem camponeses e gente do povo. Os murais foram pintados pelo ilustrador espanhol Maximino Cerezo Barredo e mostram a luta do povo pelo direito à terra e à vida durante o período da ditadura militar. As obras do artista inspiraram a jornalista e escritora Arcelina Helena a publicar o livro Memória e Libertação. Veja aí. No interior do Brasil, 7 cidades guardam a obra de um dos principais pintores do nosso tempo. Um artista espanhol que há mais de 50 anos junta, mundo afora, arte e fé para pregar o evangelho e formar consciência política entre os mais humildes e explorados. Estamos falando do padre Maximino Cerezo Barredo, 82 anos, conhecido como pintor da libertação, famoso por murais feitos em 10 países como Estados Unidos, Argentina, Nicarágua e Filipinas. Ele foi para cada lugar, permaneceu nesses lugares, conhecendo a realidade, pintando. Para fazer um mural, ele ficava 3, 4 meses. E ele retratava a realidade bíblica de libertação com a realidade do povo também por libertação. No Brasil, Cerezo Barredo tem trabalhos permanentemente expostos em Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, em Brasília e no Mato Grosso, na porta da Floresta Amazônica, em 7 cidades que formam a prelazia de São Félix do Araguaia. Os 11 murais criados pelo artista em São Félix do Araguaia e nas cidades em torno foram tombados há 10 anos pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e agora suas histórias e do povo da região ganham registro definitivo no livro da jornalista Arcelina Helena. Essa realidade daqui, principalmente tendo esses murais que atiçam o gosto da classe que pode comprar livro, é um chamamento para você sentir a realidade social que esses murais representam. Desde a fundação de São Félix do Araguaia, na década de 1940, quando teve início a expulsão dos índios chavantes, a região é conhecida pelos violentos conflitos por causa da ocupação fundiária e do desmatamento. Para Arcelina Helena, os murais de Cerezo Barredo são um chamamento para a realidade social e ilustram a resistência pacífica das pessoas mais simples, como os indígenas e pequenos agricultores que chegaram na região antes dos grandes fazendeiros. Esta realidade retratada no livro é de um povo que resistiu. Porque o povo era muito simples e humilde, que eram ribeirinhos, eram pequenos produtores rurais, com grandes famílias que trabalhavam e que tinham pequenas terras, era subsistência. E o governo militar doou as terras todas com todo mundo que estava dentro. E eles puseram para fora. Mas nessa prelazia específica havia um grande líder que se chama, está vivo ainda, graças a Deus, Dom Pedro Casaldáliga. E o Dom Pedro Casaldáliga ensinou que o povo organizado consegue resistir sem armas. Além das minorias de São Félix do Araguaia, Arcelina Helena publicou 5 livros, todos fazendo referência aos mais humildes do Brasil ou em outros lugares, como nos países africanos e do Oriente Médio, na Europa e em outros países americanos. A próxima aventura de Arcelina Helena será na China. Paraibana do Cariri, ela canta a beleza da região e a força da mulher do sertão. Estamos aqui no estúdio com Sandra Belê, que é cantora, compositora e atriz. É um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer todo meu, Ana, Gustavo. Boa tarde, Sandra. Bom, primeiro eu queria que você explicasse a origem do seu nome, né? De onde surgiu Sandra Belê? Boa tarde. Bem, Sandra Belê vem de Isabelê, que é minha cidade de origem, lá no interior paraibano. Esse nome surgiu assim na gravação do primeiro disco. Meu nome era Sandra Silva. Eu cantava, as pessoas gostavam e não decoravam o meu nome, porque era muito comum. Aí disseram, não, no primeiro disco não pode ficar Sandra Silva, minha gente, vamos mudar? Aí a gente pensou, amigos deram sugestão e a gente ficou com Sandra Belê. Que é lindo, né? Ah, eu adoro. Super artístico. Sandra, como é que foi sua trajetória na carreira musical? Eu comecei cantando no colégio, né? Me descobri cantora porque não era de criança que eu tinha esse sonho, assim, né?
quando disseram, olha, você canta, eu acho que tem talento para música. Eu pensei, puxa, eu vou agarrar então. Então comecei a cantar na cidade, outras pessoas me conheceram e começaram a propor que eu cantasse nas bandas que chegavam lá para fazer as festas. E toda banda que chegava lá, eu subia no palco, subia no trio e ia cantar. Aí me descobri dessa forma. Daqui a pouco eu comecei a cantar Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Fiquei mais apaixonada pela música ainda e não parei mais. Agora, Sandra, falando um pouquinho dos seus trabalhos, você tem 3 discos lançados e um EP, né? Nesse último EP, você teve uma aproximação maior com a música eletrônica. Pois Como é que foi isso? É bem mais minha cara, sabe? Eu comecei assim, cantando a música tradicional, forró tradicional, mas com uma pesquisa bem aprofundada, então eu cantei músicas que não eram tão conhecidas do público, né? Mas que eram de Sivuca, João do Vale, João Silva, músicas lindas. Aí eu fiz o segundo disco pensando mais no povo, pro povo dançar. Então fiz forró mesmo, sanfona, zabumba, triângulo, flauta, né, viola. Então foi bem bacana. Mas eu queria mais, né? Eu gosto de experimentar. Foi quando chegou esse aqui, o Encarnado Azul. Que foi o seu último disco, né? Que são músicas de pastoril. Que eu peguei pastoril, é uma disputa entre o vermelho e o azul, aquelas coisas do cordão, né? De cordão azul e cordão vermelho, que é encarnado, na verdade. Então, eu fiz uma releitura, peguei os pastoris e fiz uma releitura bem bacana. Então, aí eu me aproximo mais do que eu queria fazer, que é essa coisa meio contemporânea, né? Pegando o tradicional e juntando a isso tudo que está aí. Bom, e você tem também agora novos projetos, é uma curiosidade nesses novos projetos com relação ao tipo de música, né? Pois é. Eu acho que na música eu me sinto uma Einstein. Eu gosto de testar, de descobrir, né, de novas experiências. E a gente fez o seguinte, eu terminei o meu curso universitário em arte e mídia e como produto eu fiz uma pesquisa sobre cantos fúnebres que não estão sendo mais executados, chamados excelências. Então, eu sou louca por excelências, eu sempre quis trabalhar isso durante o curso e vou deixar para o final, pensei, né? Então, fui numa comunidade chamada Enjeitado, lá para dentro, né, da Paraíba, bem interiorzão mesmo, achei uma comunidade que ainda tem na memória as excelências, mas não executa mais. Porque acontece durante a noite toda, é bem choroso, lamentoso, as pessoas não gostam mais, né? E pesquisei, colhi 18 excelências e coloquei num disco e num show. E nesse disco, o que é inusitado, eu coloco base eletrônica, sim. Né? Para isso, claro, eu tive muito medo, porque eu estava mexendo com mortos, né? Com tal. Mas o seguinte, na pesquisa eu descobri que durante o velório, por exemplo, antigamente as pessoas tomavam cachaça, né? Bebiam o defunto, diziam assim, e namoravam, e até arranjavam um casamento nessa época. Então é o lado profano. Então o meu lado profano foi colocar a base eletrônica, não? Então eu coloquei. E a gente tá para lançar esse ano esse trabalho. Bom, Sandra, e para encerrar o programa, você vai tocar o que pra gente? Eu vou cantar 2 canções, sendo que eu faço um poporri de um aboio de Zé Dantas e Luiz Gonzaga, e depois eu vou cantar um coco de Jacinto Silva e Zé do Brejo. Tá certo. Então, Sandra, muito obrigado por sua participação aqui. Bom, Para Todos termina por aqui. Até o próximo sábado. Obrigada pela companhia. Uma ótima semana. Mundo novo, adeus, adeus, minha amada. Eu vou pra feira de Santana, eu vou vender minha boiada. Boiada. Boiada, oh. Meu cachorro ecoa na quebrada. Lá, boi. Meu cantar saudoso, a mansa boiada. No meu aboio, moça bonita, ai, ai, suspira apaixonada. Boiada, boiada, oh. Meu cachorro ecoa na quebrada. Lá, bo.
Mané mandou Maria, Mateus e Murilo mandou o meu martelo do meia Maria. Quando eu cantei ficou com a minha língua treme. Quem fizer outro toquinho em meu amarre mandou matar. Mané mandou Maria, Mateus e Murilo mandou o meu martelo do meia Maria. Quando eu cantei ficou com a minha língua treme. Quem fizer outro toquinho em meu amarre mandou matar. Eu sou um matuto moço, moro numa pé madeira, mandioca, manipera, marco o modo de mudar. Mandei Matias, amarra modo de marmeleiro, malaquia, marinheiro, mangueira e maracujá. Mané mandou Maria, Mateus e Murilo mandou o meu martelo do meia Maria. Quando eu cantei ficou com a minha língua treme. Quem fizer outro toquinho em meu amarre mandou matar. Mané mandou Maria, Mateus e Murilo mandou o meu martelo do meia Maria. Quando eu cantei ficou com a minha língua treme. Quem fizer outro toquinho em meu amarre mandou matar. Mulher maldosa, Madalena, macumbeba, maniçoba, manipeba, manquito, merimancá, melão maduro, morcego, mosquito e muro, mufino, medo, muturo, mamueiro e miramar.